Olá, crocheteiras e crocheteiros, meus amores. Na aulinha de hoje, nós vamos aprender essa pashmina aqui. Olha só que coisa mais maravilhosa que ficou. Gente, para essa aula, nós vamos usar a linha marfim da Círculo. Quantos novelos você vai gastar, Juju? Vou deixar aqui em cima para vocês quantos eu gastei, porque eu estou iniciando essa aula, ainda não sei. Então, eu vou deixar aqui para vocês quanto foi que eu gastei, tá? Essa cor aqui é a cor 9009 ou 9009, tá bom? Ela tem, ó, já comecei a tirar aqui, mas ela, olha só. Ela tem um degradê, gente, ela tem uns pelinhos. Nossa, eu tô completamente apaixonada nessa lã. Tá? O tex dela, deixa eu ver quanto que é o tex, essa linha, né? 500 de tex. E nós vamos utilizar a agulha 6,5. Cadê a agulha, Juju? Não trouxe, peraí que eu vou pegar de novo. Aqui, gente, peguei a minha agulhinha 6,5. Vocês acreditam que eu tinha guardado no estojo? Tá, tesoura. E eu uso também uma agulha de tapeçaria sempre para poder fazer os meus arremates. Ó, tem uma aqui, tá até com a última... Essa aqui é até fininha, tá, gente? Às vezes eu uso uma maiorzinha. Mas é só pra mostrar pra vocês. Ju, posso substituir por outra linha? Pode, meus amores. Vocês podem colocar os que vocês quiserem. Só que assim, ó, um conselho. Aqui vocês estão vendo que no rótulo tá falando até 5,5 milímetros. Eu tô usando de 6,5. Por quê? Porque eu quero que essa peça fique mais fluida, que ela dê uma... e fique mais molinha. Então, eu tô usando uma agulha maior. Então, o que que você vai fazer aí? Você vai testar na linha que você está usando, qual que vai ficar melhor para o seu ponto. Contanto que ela fique fluida, tá tudo certo, ok? Então, vocês podem trocar aí, fique à vontade para trocar. Se tiver mais ou menos o mesmo tex que a minha, é só vocês usarem a mesma agulha aí que vai dar certo, tá bom? Então, vamos começar para as nossas continhas, o que que a gente vai fazer? Nós vamos iniciar o nosso trabalho. Olha só, gente, eu desmanchei porque eu tava testando várias opções para essa pashmina. Eu cismei que eu queria fazer uma pashmina. E aí eu tive que desmanchar várias vezes. Não deu nada, ó, tá? Só aqui na correntinha, deixa eu mostrar para vocês que teve uma hora aqui que embolou o fio, não consegui dissolver aquilo ali, então eu tive que cortar aquele pedacinho. Mas enquanto eu tô falando com vocês, eu tô desmanchando aqui, que é mais fácil para eu poder puxar o fio. Gente, olha só, nós vamos aqui trabalhar correntinhas nesse início. E nós vamos trabalhar correntinhas bem frouxinhas para a gente começar o nosso trabalho. Quantas correntinhas nós vamos fazer? Já vou explicar para vocês, ó. Vamos fazer correntinhas. Vou explicar para vocês num papel, para a gente poder ficar com isso calculado aí na nossa memória. É rapidinho, peraí, deixa eu pegar uma folha e uma caneta. Trazer uma calculadora também, mas eu acho que alguém pegou minha calculadora. Então, vamos aqui vamos pensar juntas aqui. O nosso motivo vão ter 6 pontos, 1 ponto puff, mais 6 pontos. Então, aqui a gente vai ter 13. E aqui a gente vai fazer um ponto cruzado. Então, ao todo aqui, isso eu tô ajudando você a fazer a conta, caso você queira fazer menor ou maior, tá? Então, ao todo aqui, nós temos 13 mais 2, 15 pontos. Então, nós vamos fazer conta de 15 em 15, tá? Vamos fazer de 15 em 15. Eu vou tecer uma pashmina de altura de mais ou menos 50 centímetros. Então, nós vamos colocando de 15 em 15 até dar mais ou menos 50 centímetros. E no final, Ju, no final é menos o X. Então, é menos 2 pontos. Então, você vai de 15 em 15, vamos supor, 15, 30, 45, 60. Aí, você parou no 60, deu mais ou menos, só que você vai tirar 2. Então, você vai fazer com 58 pontos. Deu para assimilar? Então, nós vamos de 15 em 15. No último bloquinho de 15, nós vamos tirar 2 pontos. Vamos fazer? Eu vou fazer aqui, que eu não sei quantas correntinhas vão dar, porque eu tô, né, comecei agora. Vou fazer aqui, vou tentar o 58, vamos ver se 58 dá? Vou tentar aqui, eita, ficou um negócio aqui. Vou tentar aqui e já volto, peraí. Vamos fazendo aí as correntinhas, já tô aqui na terceira, 4, 5, vamos lá, 6. Gente, se eu não tivesse feito a conta antes, olha, não daria tão certo. Deu quase 50, ficou com 49, mas a gente sabe que isso aqui, ó, opa, puxei, cede. Então, a gente ainda vai fazer alguns pontos, eu vou deixar assim, porque se eu colocar
mais 15 pontos aqui, ou no final mais 13, ela vai ficar muito maior, vai ficar com 60. Não quero, não. Eu quero mais ou menos desse tamanho mesmo. Tá? Acho que eu vou deixar assim, gente. Coloquei aqui na minha frente, ó. Tá quase na minha cintura. Vou fazer desse tamanho. Então, tá bom aqui, gente. Vou agora, ó, voltar. Nesse último ponto que a gente fez aqui, eu vou subir 2 correntinhas que equivalem a um ponto alto. Vou vir aqui no quarto e vou fazer pontos altos. Vou fazer aqui pontos sobre cada correntinha da base. Ou seja, no meu caso aqui, 58 pontos, ok? Vou fazer aqui os meus 58 e já volto. Prontinho, fizemos aqui os nossos 58 pontos. Vamos ver como que deu aqui, quanto que deu, quanto que já tá. Ó, já aumentou para 52 centímetros, tá vendo? Então, a gente fez do tamanho certinho mesmo. Pra gente voltar aqui agora, gente, eu vou virar o meu trabalho e eu quero esse ponto aqui de frente. Se eu quero esse ponto de frente, eu vou voltar em pontos baixos para começar a nossa sequência. Vou vir aqui no meu primeiro ponto, vou fazer um ponto baixo. Não vou fazer uma correntinha para facilitar pegar nesse ponto depois, ó. Uma correntinha e um ponto baixo. Pronto. E vou voltar em pontos baixos, ó. Desse jeitinho aqui, ó. Pontos baixos. Opa, cuidado para pegar direitinho, que você vai precisar desmanchar e você pegar um fio errado, para desmanchar depois é complicado. Então, a gente vai voltar aqui em pontos baixos, ok? Vou fazer, então, 58 pontos baixos e já volto. Fizemos, então, os nossos pontos baixos. Vou vir aqui agora nesse primeiro ponto baixo, vou fazer um ponto baixo, 2 correntinhas, que equivalem a um ponto alto. E aquilo que eu falei, aquele esqueminha. Vou fazer aqui 6 pontos altos. Então, a gente já tem 3, 4. Peraí, que eu vou só puxar meu fio e fazer mais 2. Fizemos, então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. E agora eu vou fazer um ponto puff. Vou vir aqui no meu próximo ponto, vou introduzir minha agulha, vou puxar só meia laçada. De novo, 2, 3, eu quero ele bem bonitinho. Deixa eu ver aqui, 4, vamos fazer 5, ó. E puxei, fiquei com 1, 2, 3, 4, 6 laçadas. E vou puxar todas elas juntas. Toma cuidado para não puxar um fio que não é seu. Deixa eu ver se vai ficar bonitinho. Ah, acho que ficou, olha, com 5. Acho que ficou bonitinho com 5, gente. Vou deixar com 5. Laço a minha agulha, vou vir aqui, ó, e vou fazer 6 pontos altos de novo. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos altos. Fiz aqui os meus 6 pontos altos. Deixa eu ver se meu pontinho tá bonitinho. Tá, gostei, gente. Ele tá rechonchudinho. Se vocês quiserem fazer menor, vocês podem fazer. Ou se vocês quiserem fazer mais, coloca mais pontos aí no ponto, tá? Vou laçar a minha agulha, vou pular o primeiro ponto, vou lá no segundo e vou fazer um ponto alto. Laço a minha agulha, venho aqui na frente, ó. Na frente do ponto, aqui por trás da carreira, assim, e vou trazer o meu ponto, fazendo ele mais alongado em X. Olha que bonitinho. Laço a minha agulha, esse aqui não, que esse aqui eu acabei de usar. Vou fazer o quê? 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Feito aqui os meus 6 pontos altos, eu vou fazer o que agora? O meu ponto puff. A gente vai intercalar 6 ponto puff, 6 um X, 6 um ponto puff, entenderam? Então, agora eu vou fazer o puff. Vou fazer 1, 2 pontos, deixo na laçada na agulha. 3 pontos, deixo a laçada na agulha. 4 pontos, deixo a laçada na agulha. E 5 pontos, tiro só 2 e deixo a laçada na agulha. Puxei todos juntos, sem puxar fio, que não é daqui. Pronto. E vou fazer aqui os meus 6 pontos altos de novo, ó. 1, vamos ajeitar ele bonitinho. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos.
E o que que a gente vai fazer agora? Nós vamos fazer o nosso ponto X. Pulo esse, vou no próximo e faço um ponto alto. Laço a minha agulha, venho pela frente do ponto, por trás da carreira anterior, ó, e pego aqui no ponto. Dou uma viradinha e trago o meu fio mais alongado, puxo uma, puxo duas e faço um xizinho. E agora, Ju, repete, toma cuidado que aqui esse ponto você já usou. Vamos aqui fazer os nossos 6 pontos mais uma vez. 2, 3, 4, 5 e 6 pontos. Fizemos 6 pontos e agora? Agora nós vamos pro ponto puff. Esse aqui foi o X, agora o puff. Num ponto aqui eu tiro 1, tiro 2, tiro 3, tiro 4 e tiro 5. Tirei de 2 em 2, ficamos com 6 laçadas, puxo todas elas. Laço a minha agulha, ajeito o meu pontinho bem bonitinho. Laço a minha agulha mais uma vez e vou fazer o quê? 6 pontos altos. 2, 3, 4, 5 e 6. E agora? Fica bonitinho assim, ó. Eu quero ser mais gordinho. E agora a gente vai pro X. Vamos pro X aqui nesse momento. Pulo esse, venho aqui e vou fazer um ponto. Laço a minha agulha, venho por trás da carreira, venho aqui, dou uma alongada no ponto e faço um X. Vou repetir mais uma vez. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E vou fazer o quê? Meu ponto puff. 1 ponto, 2 pontos, 3, 4 e 5. Puxo todos eles juntos. E agora? E agora a gente só vai finalizar a nossa carreira. Vou puxar de novo meu fio aqui, porque lembra que ele tá todo embolado. De um jeito aqui que é mais difícil de puxar. E agora a gente tem que terminar com 6 pontos. Tem que ter 6 pontos aqui. Vamos ajeitar. 1, 2, 3, 4, 5. Ai, que medo. Eu falei, gente, eu fiz um a mais, não fiz não, ó. Deu certinho. Olha, parece até que eu contei. Brincadeira, gente, claro que eu contei. Fizemos aqui, e agora? Viramos o nosso trabalho e a gente volta o quê? A gente volta em pontos baixos. Faço uma correntinha e volto aqui, pontos baixos por toda a nossa carreira. Vamos fazendo aqui, ó. Opa! Vou fazendo aqui, ó, e já volto, ó. O nosso ponto puff é um só, hein, ó. Olha aqui, ó. Vamos lá. Vamos fazendo aqui. Joga ele pra lá, porque você tem que ficar fofinho pro outro lado. Vou fazer aqui meus pontos baixos e já volto. Acabamos aqui, a gente vai virar o nosso trabalho e vamos voltar, fazendo os nossos 6 pontos altos mais uma vez, um sobre o outro, ó. Um ponto baixo e 2 correntinhas, que equivale a um ponto alto. E mais 5 pontos altos. 2, 3, 4 e 5. E 6. Ó, pronto. E agora, Ju, aqui nós vamos fazer em cima desse ponto baixo aqui, a gente vai fazer o ponto puff. 1, 2, 3, 4 e 5. Fechamos todos juntos e temos mais um pontinho puff aqui. Laço a minha agulha e vou fazer mais uma vez 6 pontos altos. 2, 3, 4, 5 e 6. Nesse momento aqui, nós vamos fazer um negócio diferente, que eu acabei de ter ideia aqui agora. O pontinho puff tá bonitinho, nós vamos fazer diferente.
Nós vamos fazer o seguinte, vou laçar minha agulha, vou vir aqui, ó, naquele ponto que tá em relevo aqui, ó, ao contrário, não, em relevo não, que ele tá cruzado, eu vou pegar ele aqui, ó, e vou fazer em relevo e vou puxar. Laço a minha agulha e vou voltar aqui, ó, e por cima mesmo aqui do ponto, aonde tá mesmo o ponto baixo, eu vou fazer o meu ponto alto comum. Por quê? Eu vou fazer aqui, ó, um relevinho aqui, ó, que vai ficar bonitinho, vai dar um diferencial nessa nossa peça. Eu acho que vai ficar bem legal. Vamos lá, ó, tive essa ideia agora. Esse ponto aqui, deixa eu ver aqui. Esse aqui é o que a gente teria usado, tá vendo, ó? É esse aqui. Então, a gente vai vir aqui, ó, em cima desse aqui, que é o primeiro ponto. Vou vir aqui e vou fazer 1, 2, 3. Vou fazer os meus 6 pontos. Fizemos aqui os nossos 6 pontos e a gente tá aqui em cima do nosso ponto puff. Laço a minha agulha e vou fazer o meu ponto puff com 5 pontos altos. 3, 4 e 5. Fecho todos juntos, laço a minha agulha, vou pro próximo ponto e vou fazer 6 pontos altos mais uma vez. 2. Prontinho. Tá feito aqui os meus 6 pontos altos, vou laçar a minha agulha. E agora, a gente tá naquele ponto X de novo. E aqui que a gente vai fazer aquele cruzado em relevo. Pulo esse, venho aqui, ó, é o mesmo que tá aqui. Venho nele que tá em relevo, puxo, dou uma alongada no ponto e faço o meu ponto. Laço a minha agulha, venho por trás aqui e na carreira mesmo anterior, que é aquele ponto baixo, eu faço um ponto alto. Vou fazer mais uma vez aqui, ó. Laço a minha agulha, venho por trás do ponto, aqui, ó, insiro ele aqui atrás e venho pela frente da carreira aqui, ó, e pego pra fazer o meu ponto alto, assim, ó. E ele vai ficar uma tripinha, assim, vai ficar bem bonitinho, gente, tive essa ideia agora. Vamos lá, repetindo os nossos 6 pontos altos, aí nós vamos fazer o ponto puff. Quando chegar ali no ponto X de novo, eu volto para dar mais uma frisada com vocês. Vamos combinar assim? O ponto puff, vocês já sabem, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, esse ponto aqui a gente não conta, tá, gente? 1, 2, 3, 4, 5, peraí que eu já volto. Chegamos mais uma vez aqui no nosso ponto X, então, eu vou pegar aquele que a gente cruzou, ó, em relevo, dou uma alongada nesse ponto e faço o meu ponto alto. Laço a minha agulha, venho por trás dele, pela frente da carreira, naquele ponto baixo que a gente fez, e faço o meu ponto alto. E sigo aqui, fazendo os meus pontos altos e o ponto puff em cima do ponto puff e terminando com 6 pontos altos. Isso aqui eu acho que a gente não precisa repetir, né? Mas eu vou repetir porque pode ser que tenha iniciantes e vai ficar meio confusa aqui no projeto, né? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, a gente tá no puff. Venho aqui, faço meio. 2, 3, 4 e 5 pontos e fecho todos juntos. Puxando meu fio aqui e termino com 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Pronto. E agora, Ju, é repetição. Somente repetição. Vamos ver quanto que tá agora? Deixa eu ver aqui, deixa eu pegar a fita. 56 centímetros. Olha como que ele já aumentou, gente. Pra vocês verem, né? Se a gente tivesse feito mais, eu tô aqui puxando meu fio, ó. Enquanto eu tô falando com vocês. Vou virar o meu trabalho e agora, Ju, a gente volta em pontos baixos. Volta em pontos baixos e volta fazendo a mesma sequência. A sequência agora é essa. Eu vou voltar mais uma vez aqui para fazer mais uma carreira com vocês, para não ficar nenhuma dúvida. Ó, vou terminar aqui, então, os meus 58 pontos baixos e já volto. Isso aqui para frente, ó. Joga para frente, para ficar bonitinho aqui. Nós terminamos aqui, nós vamos o quê? Virar o nosso trabalho. Eu tinha que puxar o fio na hora que eu tô com a câmera ligada, né, gente? Porque o quê? Eu esqueci. Mas vamos lá mais uma vez, para não ficar nenhuma dúvida. Ó, eu quero que você fique bonitinho assim. Eu acho que depois de tudo arrumadinho, ele vai ficar, né?
Será? Ó, que a gente fica virando, né? Fica puff bonitinho assim, ó. Que toda hora vira, eu acho que ele fica meio indeciso para que lado que ele tem que ficar. Aí, olha que bonitinho, gente. Ai, eu amei esses puffzinhos. Vamos lá. Então, agora, o que a gente faz? 6 pontos altos. Um ponto baixo, 2 correntinhas, que equivale a um ponto alto. Fazemos aqui os nossos 6 pontos altos. 3, 4, 5 e 6. E aí, a gente vai fazer o nosso ponto puff. Venho aqui, faço 1, 2, 3, 4 e 5. Fecho todos juntos e repito os meus 6 pontos altos. Bom, agora é aqui que eu quero frisar com vocês, caso fique alguma dúvida. Laço a minha agulha. Olha só, eu vou pegar, não esse, eu vou pegar o que tá lá, ó. Eu vou sempre pegar o que... Eu vou pular um ponto e vou pegar o próximo, ó. Vou pegar esse aqui. Vou fazer cruzado aqui, ó. Entenderam? Vai sempre aparecer essa listrinha aqui, ó. Tá vendo? Você pega sempre o que tá do lado de cá, não o que aqui. Entenderam? Tirei aqui, puxei pra fazer de novo. Laço a minha agulha, pulo um ponto, venho no próximo. Então, eu venho nesse aqui que tá aqui, ó, cruzado, mas tá do lado de cá. A gente vai sempre pular um ponto e vir no próximo pra poder pegar ele em relevo, ó. Vou fazer ele em relevo, volto aqui e faço o meu ponto normalzinho aqui, ó. E volto a fazer 6 pontos altos. Lembrando que esse ponto aqui é referente a esse aqui, você não usa ele, senão você vai fazer coisa errada aí. Eu vou fazer aqui, ó, até chegar ali, do outro lado aonde tem ali, até chegar ali no outro ponto cruzado, e volto pra gente repetir isso aqui pra não ficar nenhuma dúvida. Fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, vou fazer o puff, mais 6 pontos e já volto. Então, chegamos aqui mais uma vez naquele nosso xizinho. Gente, de novo, eu esqueci de puxar o fio. Pronto, puxei. Laço a minha agulha, pulo um ponto, venho no próximo. É nesse aqui, ó. Esse aqui que a gente vai pegar agora, ó. Tá vendo? Esse aqui que tá cruzado, ó. E a gente vai cruzar ele também. E fazer ele em relevo. Volto aqui por trás, pego aqui na minha carreira e faço um ponto alto aqui mesmo. E vai ficando assim, esse relevinho todo trançadinho, que eu acho que fica muito bonitinho. Esse aqui eu não vou usar, vou fazer 6 pontos. Gente, a sequência agora é essa. É só isso. Eu vou tentar fazer aqui mais ou menos 1,80 m de manta. Eu vou ver, tá, gente? Deixa eu terminar e aí vocês vão ver aí de um vídeo pro outro, é muito rápido, quanto que eu vou fazer. Eu quero que envolva meu ombro todo, caia pra trás, caia pra frente. Então, assim, eu quero fazer ele bem grandão, tá bom? Vou seguir a minha sequência aqui. Na hora que eu chegar no tamanho necessário, eu volto aqui e falo com vocês pra gente continuar aqui fazendo essa nossa peça lindíssima. Vamos lá, é rapidinho. Pra você é de um vídeo pro outro, pra mim ainda vai demorar. Gente, olha que lindo que tá ficando isso! Que coisa maravilhosa. Olha só, pra que eu vim aqui agora? Isso aqui eu gastei um novelo até agora, já estou indo pro próximo. O próximo novelo, ele é no tom de marronzinho, mas o que eu vou fazer? Eu quero continuar o degradê. Quem me acompanha mais tempo sabe do jeito que eu gosto. Eu começo de uma cor, aí eu vou, depois eu volto ao contrário. E eu vou fazer a mesma coisa aqui, porque eu quero que fique o degradê. Se eu pegar daqui agora pra cá, ele vai parar no marrom aqui e voltar. Não é isso que eu quero. Eu quero que ele continue o degradê daqui. Então, aqui a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos tirar essa peça, esse novelo, e vamos pegar a parte branca. E nós vamos fazer isso sempre agora. No próximo, ele vai terminar no marrom. Aí, eu pego no próximo novelo a parte de dentro do marrom, para que ele vá fazendo esse degradê bem lindo, tá bom? Vim aqui, ó. Eu vou dar um nozinho aqui pra você ver como que eu faço, ó. Assim e assim.
Ó, o nozinho tá pronto. Eu pego aqui a tesourinha, que eu não sei cadê minha tesoura menorzinha, mas eu vou pegar essa aqui mesmo. Ó. Ok? Dei um nó. E tá prontinho. Agora eu continuo aqui o meu processo fazendo. E eu acredito que a gente deve gastar uns 3 desse aqui. Não sei ainda, gente. Eu vou continuar aqui. Daqui a pouquinho eu volto. Ai, tá ficando tão lindo, né? Nossa, eu tô amando. Gente, olha só. Fiz aqui 2 metros. Fiz 2 metros porque eu sou mais gordinha, mais ombruda. Ai, aqui tá do lado avesso. Ó, e eu resolvi fazer 2 metros. Fiz, ó. E aí, aquela hora, eu emendei do branco e aí começou a vir, terminou nessa cor aqui. Aí, eu já peguei o terceiro novelo, emendei o centro dessa vez, ó, né, que é da mesma cor e tô continuando. Deu 2 metros, deu 2 metros, aí o que que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui, ó, uma carreira só de ponto alto. Igual a gente iniciou com uma carreira só de ponto alto, fiz aqui uma carreirinha de ponto baixo, ó, e vou voltar fazendo uma carreira de pontos altos. É só ponto sobre ponto, tá? Normalzinho, não vai ter nada aqui de diferente, tá? Vou fazer essa daqui, ó, um ponto sobre o outro e já volto. Eu vou aproveitando pra fazendo assim, ó. Parece que ele tá querendo virar pra lá. Eu quero que você fique repolhudinho pro lado de cá, menino. Mas tá ficando lindo, gente. Tá muito maravilhoso. Então, vamos lá, ó. Vou fazer ponto sobre ponto aqui e já volto. Olha só, fizemos aqui e aqui a gente tá na frente da nossa pashmina, né? Eu vou virar o meu trabalho e vou voltar com pontos baixos. Pra quê? Pra gente começar a fazer a franja de frente mesmo, tá bom? Então, eu vou fazer aqui igual a gente já tava fazendo, ó. Uma correntinha e pontos baixos. E lá do outro lado também, nós também vamos fazer pontos baixos antes de começar a as nossas franjas, tá? Ó, só pontos baixos e eu já volto. Ju, como que tem que ficar a minha pashmina? Pashmina normalmente 1,80 m, 2 metros. Lembrando que Nossa, eu tô puxando lá pra frente. Lembrando que depende também do seu tamanho. Ela tem que circular o seu corpo. Eu vou terminar essa partezinha aqui, ó, e já mostro pra vocês como que ela tem que ficar, como que eu deixei a minha, tá? Mas primeiro eu vou explicar essa partezinha aqui, ó, caso você esteja olhando aí bonitinho, eu já mostro pra você como tem que ficar mais ou menos, pra você se certificar aí quando você estiver fazendo a sua. Vou só terminar esses pontos baixos aqui e já volto. Ei, gente, tô com a carinha de cansada, né? Vou vir até aqui mais ou menos aqui pra vocês verem. Ó, a minha pashmina tá desse tamanho aqui, ó. Olha que linda que ela tá. E aí, a gente pode usar ela assim. Depois eu vou ensinar vocês algumas maneiras de usar. Gosto muito assim, sabe? Acho que a gente fica chique assim. Gosto muito assim. Eu espero que essa minha franja pese, porque eu quero sim usar assim. Só que eu tô achando, olha aqui, ó. Normalmente a gente vê muita gente usando assim, ó. Só assim. Só que eu acho que eu vou colocar alguma coisa segurando ela aqui, ó. Pra que eu tenha mais... Gente, eu tô em cima de um moletom, tá? Pra que eu tenha mais segurança aqui dela ficar, né, bonitinha. A gente também pode usar ela assim, presa. Existe uma maneira de você prender ela aqui, ó, e ela fica caída. Eu vou ensinar várias maneiras de vocês usarem a pashmina. Só que é isso que eu quero que vocês entendam, entendeu? Essa daqui ficou com 2 metros. Vamos pra franja agora? Gente, pra franja, eu vou usar essa régua minha que eu tenho, tá até sujinha, olha. Vou usar essa reguinha minha que eu tenho, ela tem 30 centímetros, ó. É uma reguinha de acrílico, mas você pode usar uma régua de criança normal. Ou você pode pegar uma superfície que você tem aí, grande. Por exemplo, eu tô com uma caixinha aqui, ó. Tô com uma caixinha, você pode medir na caixinha. Pega algo que fica fácil pra você medir. Eu, como quero uma franja maiorzinha, então eu vou medir em 30 centímetros. Eita, que eu, olha, desfiz aqui tudo, ó. Então, olha só, a gente vai terminar aqui os nossos pontos baixos e vamos iniciar aqui a nossa franja. Vamos terminar aqui juntos, pronto. Já que eu desfiz o negócio, que eu saí puxando, fui sair da cadeira aqui, puxei e veio junto comigo. Vamos virar o nosso trabalho, deixa eu virar aqui, porque esse negócio já tá começando a ficar pesadinho, né? Vou deixar minha régua aqui, ó,
E aí, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou vir aqui dentro do ponto, ó, e vou prender com baixíssimo, ok? Vou fazer uma correntinha e vou esticar até eu ter o tamanho da régua, ó. Daqui do ponto até aqui, tá vendo? 30 centímetros. Aí, eu vou pegar a minha agulha, opa, aí nós vamos girar, tá? Segurando aqui, tá? 1, 2, 3, segura. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ó, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Vou girar 25 vezes. 5 a menos do que os centímetros que eu fiz. 25 vezes. Aí, eu vou vir aqui, ó, aonde eu fiz o meu baixíssimo e vou prender com um baixíssimo também. Deixa eu só puxar aqui. Prendi com baixíssimo. Você pode ver que ela já veio enrolando. Ela já vem enrolando que ela já vem doida para enrolar. Vamos de novo. Vou caminhar aqui pro outro lado. Caminhei. Vou fazer uma correntinha e vou de novo medir. Ó. Medir. Segura aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 22, 10, 23, 24, 25. Volto aqui no mesmo lugar que eu iniciei, que eu prendi com baixíssimo e prendo de novo. E ajeito a minha franjinha, ó. Pronto. Caminho mais uma vez, com baixíssimo. E aí, a gente vai fazendo as nossas franjinhas. Vou fazer mais uma vez. Caminhei com baixíssimo, vou fazer uma correntinha. Vou aqui medir. Tá vendo que eu tô medindo assim, ó, da pontinha daqui, colocando a minha agulha aqui, ó. Pronto. E aí, eu vou girar. 1, 2, prefiro fazer assim, ó. 3, opa, 4, 5, 6, 7. Aqui é só segurando, tá? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19. Ah, viu como que acontece nas melhores famílias? Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 23, 24, 25. Vou deixar aí mostrando pra vocês que às vezes acontece comigo de desenrolar, gente. Venho aqui. Opa. E prendo com baixíssimo. Ó. Puxei. E aí, as nossas franjinhas vão ficando mais ou menos... Eu até puxei essa daqui, ó, sem querer. Mais ou menos do mesmo tamanho. Gente, eu prefiro deixar a franja assim, ó, que eu acho que a gente agora vai fazer um degradê, que na hora que ele começar, ó, a clarear, vai clarear junto, sabe? Eu acho que vai ficar bonito. O que vocês acham? Vou terminar esse lado e já volto pra gente fazer o outro lado junto. O outro lado acho que vai ser branco. Branco não, off, né? Será que vai ficar bonito aqui, gente? Vamos saber depois que a gente fizer. Eu vou terminar aqui as minhas franjinhas e já volto. Gente, olha só, cheguei aqui, caminhei até o último, e aí a gente vai fazer a nossa... Olha só, comecei a fazer e percebi que 25 pra mim não tava assim tão bom, não. Aí eu comecei a fazer com 30 voltas, tá? Achei que ficou mais enroladinho, tá? Então, se você fizer menor, você vai testar aí, de acordo com o que você preferir. Vou repetir mais uma vez como que a gente faz a franja. Puxei aqui depois da minha correntinha, segurei e vou aqui, ó, circular, ó, colocando a agulha aqui de maneira que ele vá, ó, assim, ó, tá? E aí, você pode contar ou não. Se não quiser contar, você não precisa contar quantas voltas vai dar, não, ó. Você vai só segurando aqui, lembrando, para poder não aumentar ou diminuir, para ficar tudo mais ou menos do mesmo tamanhozinho, e vai circulando aqui até você ver que ela ficou bem apertada e não ficou aqui com essa argola aqui muito grande, ó. Com 25, eu tava achando que a minha argola tava ficando muito grande.
Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Vou fazer com 30 voltas. Se não quiser contar, repetindo, não conte, ó. Eu agora não contei. Tô aqui fazendo com vocês. E vou aqui, ó, prender com baixíssimo a minha última franjinha. Olha que coisinha mais linda, gente. Aí aqui, gente, eu fazer uma correntinha e puxar e cortar meu fio. Aqui, o que que a gente vai fazer aqui? Eu vou pegar uma agulhinha. Vou pegar uma agulha de tapeçaria mesmo, ó. E a gente vai arrematar esse fio aqui de maneira que ele não solte de jeito nenhum. Vou mostrar como que eu vou fazer esse arremate, ó. Vou vir aqui, ó, e vou colocar pra lá, vou puxando, ó. Olha que bonitinho. Atrás fica bonitinho assim, gente, olha. E aí, aproveitando que essa lã ela é toda felpudinha, ela já embola por natureza mesmo. Ela já dá uma encrespada mesmo. Se você fizer um ponto errado, ela já agarra, é um transtorno. Então, eu vou aproveitar isso dela e vou aqui, ó, fazendo exatamente isso aqui, ó. Colocando, enfiando aqui, voltando. É assim que eu gosto, ó. Acho que agora eu já fiz bastante. Se você quiser também colocar uma colinha aqui, também pode. Mas eu acho que a gente já fez um acabamento bem legal. E a franjinha ficou assim, ó. Você viu que deu... Olha, eu já saí derrubando as coisas. Deu até uma clareada aqui nela, ó. E aqui, do lado de cá, o que que nós vamos fazer? Eu vou virar do lado avesso, porque é como se a gente estivesse voltando com a franjinha. Com o ponto baixo. Lembra que eu tô fazendo a franjinha de frente? Então, você vai colocar do lado avesso da peça. Você pode ver que a partezinha trançada tá lá do outro lado. Vou vir aqui, ó, e vou fazer os meus pontos. Vou começar aqui com um nó corrediço. Acho que eu prefiro. Pra ficar mais fácil aqui, ó. Vou vir aqui na primeira correntinha e faço um ponto baixo. Trouxe ali o fio, ó, e vou fazer pontos baixos aqui por ele todo, ó. Vou aproveitando e... A minha mãe tá entrando aqui falando alto, gente. Acho que ela esquece que eu gravo. Ó, e vou vir fazendo pontos baixos, ó, em cada correntinha da base. Vocês vão perceber que a gente vai ter aqui franjas claras, né? De um lado ela vai ficar de uma cor, do outro outra. Eu acho que vai ficar bonito. Acho que aproveitando aqui, escondendo esse fio, eu acho que vai ficar legal, ó. Vai dar uma clareada aqui, acho que vai ficar degradê igualzinho a peça, né? Acho que não vai ter problema. Vou fazer até ali do outro lado e já volto. Peraí, ó. Vai ficando assim. Então, ó, nós chegamos aqui, eu bem aproveitei que tinha aquele pedacinho de fio aqui que a gente iniciou o trabalho. Ele tá com nozinho, então eu vou cortar, tá, gente, ó. Ó, e ele tá bem mais claro aqui, mas agora vai começar a ficar branca essa franja. Vou virar o meu trabalho e a partir do momento que eu virar, eu voltar com ela pra frente, entendeu? E aí, a gente vai começar a fazer de novo a nossa franja. Venho aqui dentro, prendo com baixíssimo, ó. Faço uma correntinha, estico até dar o tamanho de 30 centímetros, seguro aqui, venho aqui, ó, seguro na pontinha e vou girando, ó, aqui, ó. 2, 3, ou não conte, até você sentir que prendeu aqui, ó, na sua agulha, aquela argolinha que você vai fechar ali, ó, ó. Vou fazer aqui, ó, sem contar, ó. Eu acho que eu tava ansiosa, querendo terminar logo, porque eu tô louca, que eu vou pra Mega Artesanal amanhã, gente. Eu tô doida pra terminar essa peça. Ó, começou a juntar aqui, ó, e não tá grande, tá bom. Segura aqui, vem aqui na nossa peça e a gente prende com baixíssimo. Puxa, ela vai enrolar. Vou caminhar aqui pro lado, vou fazer uma correntinha e, de novo, fazer a mesma coisa. Bom, eu acho que agora não ficou nenhuma dúvida, né? Eu acho que eu expliquei mal, acredito que eu expliquei mal. Mas, então, eu tô explicando de novo aqui, tá, gente? Pra ninguém brigar comigo. Então, a gente vai assim, circulando, até ficar bom ali, não dar aquele buraquinho ali muito largo. E a gente vai fazendo as nossas franjinhas.
Ai, gente, eu tô doida pra mostrar pra vocês o jeito que a gente pode colocar. Ó, vou terminar aqui. Ó, e já volto, peraí. É rapidinho, é de um vídeo pro outro. Acabei aqui a minha peça. E sabe o que que eu fiz? Aproveitei que eu tava fazendo o acabamento, gente. E olha só, a gente tem aqui etiquetinhas AP Mundo Laser. Vou colocar aqui, eu vou bem colocar assim. Peraí, deixa eu ver se eu consigo. Pra não atrapalhar a franja. Ó, essa daqui é dobrável. Olha que bonitinho. Acho que ficou legal, hein? Olha que interessante. E aí, o que que eu faço? Eu vou trazer aqui para baixo. A AP Mundo Laser, eu vou deixar aí na tela para vocês. O telefone de contato, caso vocês se interessem em fazer para vocês também. Essa aqui é uma etiqueta 6 por 1,5, tá? Deixa eu sair lá pelo outro lado, ó. Essa aqui é uma etiqueta 6 por 1,5, é uma etiqueta dobrável, mas você pode não escolher dobrar também. Aí depende do que você precisa. Eu gosto muito de etiqueta dobrável, gente. Eu sou suspeita, assim, sabe? Eu gosto muito de colocar etiquetas dobráveis nas minhas peças, que eu acho que fica muito bonitinho. Eu fiz um negócio ali, acho que eu não gostei, não. Ah, agora ficou. Isso aqui eu acho que eu deixei meio torto, olha. Olha, tá vendo que bonitinho? Dá um charme, não dá? Olha... Deixei na tela aí para vocês o telefone do AP Mundo Laser, pode entrar em contato, é uma loja de confiança, tá? Inclusive, eu vou falar com vocês, é do meu marido, é uma empresa laser que faz etiquetas personalizadas. Meu marido, o nome dele é Eduardo, pode entrar em contato, vocês vão gostar de trabalhar com ele, tá? E tem outros tamanhos, tem outros materiais também, você pode... Vê aí qual que você quer, mas eu gostei dessa daqui, olha. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu comprei umas peças, eu fui na rua, comprei umas peças que eu queria... Na verdade, eu queria... Sabe aqueles negócios que os japoneses usavam, que é um negócio circular e depois vem com um palito, assim, pra colocar no cabelo? Eu queria aquilo, mas eu não encontrei aqui na minha cidade. O que que eu comprei? Eu comprei presilha de cabelo mesmo, prendedor, pra gente tentar fazer uns negócios aqui com a peça, pra eu mostrar várias maneiras de utilizar. Então... Eu vou mostrar pra vocês, aguenta aí, peraí. Eu tenho uma base aqui, gente, olha. Calças de couro, bota marrom, uma blusinha bege, o quê? Pra gente poder fazer um negócio aqui. Aguenta aí. Eis aqui a minha pashmina. Olha, gente. Olha isso aqui, Brasil. Deixa eu ver pra que lado que é. Esse lado aqui mesmo. Olha isso aqui, minha gente. Vocês estão entendendo? Peraí. Acho que posso jogar aqui também uma blusa marrom, de repente, né? Olha, o que vocês acham? Coloquei a mesma base de cor, mas de repente a gente pode jogar o quê? Um negócio bege. A gente pode jogar aqui um marrom, o que vocês acham? Ó, gosto de usar assim, amo usar peças assim, jogadinhas. Eu amo uma pashmina desse jeito, mas amo também assim, ó. Que a gente também pode fazer isso aqui, ó. E jogar, opa. E jogar. Ai, Ju, mas assim fica caindo. Tem um truquezinho que eu inventei. Vou contar pra vocês. Espera aí, ó. Deixa ela bem aqui assim. Prendedor de cabelo. Gente, eu procurei. Sabe o que eu procurei? Sabe aquelas coisas que chinesa usa, que enfia assim? Então, eu queria um negócio daquele. Não tinha, eu peguei um negócio desse aqui mesmo. O que eu pensei? Ó, a gente faz uma gola aqui. Vem aqui, ó. Vê o tamanho que você quer. Pega aqui, ó, e prende. Peraí que eu tenho que prender, né? Ó. O que você tá fazendo? Tô prendendo, gente. Tô prendendo, peraí. Vou prender os dois juntos. Como ele é esburacado, é crochê, ele fica. É claro que esse braço aqui a gente não fica muito coisa, não, porque você tem que andar assim, né? Ó. A não ser que você jogue mais pra trás, ó. Vamos jogar mais pra trás? Ó, mais pra trás? Hein? Temos aqui um look, olha isso. Eu acho que eu vou usar assim, hein? Olha. Sem necessidade nenhuma de ficar o negócio caindo. Você precisa estar com isso aqui nas costas, né, gente? Peraí. Eu preciso que isso aqui esteja esquentando as minhas costas. Preciso de alguém pra poder me ajudar, né? Ajuda aqui, gente. Peraí. Pronto. Ó, agora tá quentinha, gente. Olha isso. Temos uma outra maneira também de utilizar esse nosso negocinho, prendedor de cabelo.
Temos uma opção aqui. Cuidado para não estragar a pashmina. Você vai colocar assim, ó, na sua frente. Tá, do jeito certo. Vai colocar na sua frente. Ver se a altura tá certa. E também vai usar aqui o seu pregador de cabelo. Seu prendedor de cabelo. Ó, prendi. O que eu vou fazer? Girar. Você pode usar assim, ou você pode usar... Dobra aqui, dá uma dobradinha aqui, ó, pra ficar mais bonito. Ou você pode usar assim, no style. Olha isso, gente. Fala pra mim que não ficou estiloso pra caramba assim também. Olha, que lindeza! Temos uma outra opção também. Peraí, gente, peraí. A gente tem muitas opções aqui. Tem muitas opções de jeitos de você utilizar a nossa pashmina. Ó, você vai pegar aqui. Vai amarrar as duas pontinhas. Amarra aqui, ó. Amarrou? Você vai girar aqui, ó. Vai jogar na sua cabeça. Aí aqui... Você vai arrumar de um jeito. Peraí. Olha que maravilhosa. Fala pra mim que eu não tô maravilhosa assim também. Olha aqui, gente. Que chiquereré, quentinha. Ai, eu amo esse jeito também. Tem um jeito que todo mundo fala pra usar, mas é um jeito que eu menos gosto. Ai. É um jeito que eu menos gosto, gente. Que eu tenho certeza... Nossa, eu tô até descabelada. Que eu tenho certeza que vão falar pra mim. Coloca com cinto por cima. Eu até trouxe um cinto aqui, ó, pra eu não ter que tirar da minha calça. Trouxe um cinto pra vocês verem, ó. E fazer assim. Coloca ele aqui pra frente. E aí você vem com o cinto por cima. É um jeito que eu não gosto muito, porque eu acho que me engorda, apesar de acinturar. Ó. Deixa eu ajeitar bonitinho. Vocês estão entendendo? Eu não consigo gostar desse jeito. Não é um jeito que me atrai, olha. Vocês acham legal? O que vocês acharam? Fala pra mim. Até que agora eu tô estranhando menos. Não sei. O que vocês acham? Existem várias maneiras da gente usar uma pashmina. Essa aqui, então, é a que eu mais gosto. Que me esquenta e eu fico com ela assim, ó. Jogada, sabe, gente? Grande aqui, olha. Ai, eu amo. Ou aquela que a gente só joga pro lado. Só que é difícil. O negócio de jogar pro lado é complicado. Você joga pro lado e ela cai, né? Aí você tem que ficar assim o tempo todo segurando ela. Aí tem um negocinho ali que a gente pode usar, que a gente pode utilizar, né? Mas amo! E é isso. Muito obrigado para você que ficou até aqui. E até a próxima Invenção de Moda. Muito obrigado pelo carinho, gente.